Um cordial bom dia a todos. Hoje estamos vivendo o quarto domingo de Páscoa. Esse quarto domingo de Páscoa também é conhecido como o Domingo do Bom Pastor. E os textos bíblicos vão fazer referência a Jesus como nosso bom pastor, que nos guia a águas tranquilas, aos pastos verdejantes, conforme iremos ouvir no Salmo 23. Hoje também queremos lembrar o aniversário da Hora Luterana, que no último dia 6 completou 74 anos de missão e trabalho aqui em nosso país. A Sociedade Missionária Hora Luterana é uma organização auxiliar da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, atuando desde 1947. E a missão dela é utilizar todos os meios de comunicação para apresentar a mensagem da salvação em Cristo às pessoas que ainda não creem nele como seu Salvador, e estimular essas pessoas a conhecer e participar das atividades de uma igreja luterana ou cristã. E uma das principais estratégias da Hora Luterana é incentivar os cristãos para que orem, ofertam e visitem e acolham os visitantes com amor, a fim de conectá-los à igreja. E também divulgar a palavra de Deus através de programas de rádio, literatura cristã, de aconselhamento, e-mail e mídias sociais, treinamentos evangelísticos, estudos bíblicos online, motivação para a evangelização pessoal, aplicativos para celular, mensagem de esperança e 5 minutos com Jesus, e envios de mensagens pelo aplicativo do WhatsApp. Não queremos louvar a Deus também pela Hora Luterana. Nós queremos desejar a todos a bênção de Deus e que a palavra de Deus possa novamente nos alegrar, nos animar e fortalecer neste dia. Cantamos o hino 115 do nosso hinário.
Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amados no Senhor, de coração sincero, nos acheguemos de Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Disse eu, confessei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti, por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados e, pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reconhecência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, teve compaixão de nós e entregou seu Filho unigênito para que morresse por nós. E por amor de seu nome, nos perdoou todos os nossos pecados. E aos que creem em seu nome, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E lhes prometeu o seu Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Concede-o, ó Senhor, a todos nós. Amém. Ouçamos a leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem
Glorioso Deus, Pai misericordioso, visto que despertaste da morte o pastor de teu rebanho, concede-nos teu Espírito Santo para que, ao ouvirmos a voz de nosso bom pastor Jesus, possamos reconhecer aquele que chama a cada um de nós pelo nome e segui-lo por onde ele nos levar. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo no Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 268. 268. Nós a encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1 a 12, onde então nós lemos as seguintes palavras inspiradas por Deus. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que
eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. A leitura da epístola para esse quarto domingo, após a Páscoa, nós encontramos na primeira epístola de João, 1 João 3, 16 a 24, onde então lemos as seguintes palavras de Deus: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizemos nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Até aqui estas leituras. A leitura do Evangelho para esse quarto domingo de Páscoa é o de João, capítulo 10, do versículo 11 ao 18. João, capítulo 10, de 11 a 18, onde lemos assim:
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Assim termina a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé cristã nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino 289. 289. Jesus, jamais me deixa.
Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos sejam multiplicadas hoje e sempre. Amém. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Neste dia de celebração do aniversário da Hora Luterana, ouvimos no salmo de hoje esta maravilhosa confissão de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E no Evangelho do dia, o próprio Salvador Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Uma vida por muitas vidas. Estimados amigos, a realidade que nossa geração vive apresenta algo que nossos pais e avós não experimentaram. Uma doença que atinge o mundo inteiro. Muitas vidas estão se perdendo. E não se pode esquecer que muitas vidas se perdem por tantos outros fatores, não só em virtude da atual pandemia e de outras doenças, mas da violência, da fome, da guerra. De fato, vivemos cada dia uma realidade de morte, uma triste realidade que se aprofunda quando nos damos conta que a morte física, por mais trágica que seja, não é o que há de pior. A morte da separação dos entes queridos neste mundo, triste e trágica que é, não supera o horror da eterna separação entre a criatura e o Criador. De fato, a morte se apresenta já neste mundo e na vida presente de mais de uma forma. As palavras de Jesus no Evangelho de hoje foram ditas em uma situação em que uma realidade de morte se apresentava para um homem. Pouco antes do texto de hoje, o Evangelho relata que um homem cego foi curado por Jesus. Os líderes religiosos, os líderes dos judeus, que eram inimigos de Jesus, ameaçaram aquele homem para que ele não falasse do Salvador. Como ele continuava falando, foi expulso da sinagoga, não podia mais frequentar as reuniões do povo de Deus para estudar as Escrituras e orar. A mensagem daqueles líderes religiosos era uma mensagem de morte, morte em vida, a morte de estar separado do povo de Deus, que se congregava para meditar na palavra de Deus. Havia uma mensagem de morte no ar. Sim, infelizmente há discursos religiosos que são mensagens de morte. Por causa desse fato, Jesus fez a comparação do rebanho de ovelhas, do pastor verdadeiro, que cuida de suas ovelhas e que dá a vida pelas ovelhas, mas também denunciou os falsos pastores, os mercenários e o lobo, todos inimigos das ovelhas e responsáveis pela morte delas. Nós fomos criados para viver, não para morrer. A morte é inimiga, é um estranho na linda criação de Deus. É fruto da ação do diabo e do pecado, já nos primeiros seres humanos, Adão e Eva, e continua a deixar sua triste marca em todo o mundo. Mas Deus, Senhor da vida, continua investindo na vida, e não qualquer vida, mas vida plena,
No versículo anterior ao texto do Evangelho desse dia, Jesus diz que veio para trazer vida em abundância. Ter vida em abundância. Parece coisa muito distante de nossa realidade. E isso não apenas no que se refere ao cuidado da saúde, também no campo religioso, o mesmo pode ser observado. Não raro, a religião é usada para aprisionar as pessoas, para mantê-las com medo, para fazê-las agir de determinadas maneiras por receio de serem castigadas. Como é necessário que se ergam vozes de maneira clara, anunciem a palavra do bom pastor, que traz vida em abundância, aqui e na eternidade. É preciso que haja vozes que anunciem a cruz de Jesus, que ecoem a voz do bom pastor, que tragam salvação, orientação segura e consolo para todos os pecadores. Senhores irmãos, como é bom sabermos que num mundo em que a vida parece valer tão pouco, temos alguém que olha por nós com carinho, que zela pela nossa vida, não apenas aqui nesse mundo, mas nos conduz à vida eterna. Ele, o bom pastor Jesus, diz que as ovelhas sabem muito bem quem é o seu pastor. Só vão atrás dele, não de um estranho. Tudo mais em que uma pessoa coloca a sua confiança não passa de um ídolo, de um falso pastor. Somente Cristo nos conduz, graças à sua morte de cruz, à vida completa com Deus. Por sua morte temos perdão dos pecados e vida em abundância. Mas Jesus tem uma observação a fazer. Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. A morte de cruz é a prova definitiva do comprometimento do pastor Jesus, não só com aquele homem curado, expulso pelos líderes judeus, mas é a prova do amor de Jesus por ti, por nós. Não é a morte de um mártir que lembramos de maneira especial há algumas semanas, na Sexta-feira Santa. É a morte do Salvador, que é Senhor dos céus e da terra, Senhor da vida e vencedor da morte, pois Ele diz: eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Na ressurreição, Jesus provou isso. Sua morte não foi um acidente de percurso, mas foi o caminho escolhido pelo próprio Deus para o resgate das ovelhas, na demonstração mais evidente de que Jesus tem um amor incomparável por toda a humanidade, por cada um de nós. A gloriosa ressurreição de Jesus, que celebramos de maneira especial nesse período do ano, mostra quem Ele de fato é: o Senhor, fonte de perdão e comunhão com Deus. Caros amigos e irmãos, em meio a vozes que anunciam e trazem morte, graças ao misericordioso Deus, a voz do Salvador continua a ecoar com promessa de vida em abundância, pois há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A hora luterana existe para que a voz do bom pastor continue a ser ouvida,
trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida em abundância. Que o gracioso pastor Jesus continue a abençoar este precioso serviço de propagação da voz dele, do bom pastor. Que bênção este meio de comunicação, e é para a bênção eterna de muitos. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento humano, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Falemos com o nosso bondoso Deus em oração. Senhor, oramos pela Igreja e pela proclamação do Evangelho ao mundo. Pai amado, em Teu Filho Jesus Cristo trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo, louvamos-te pela Tua graça incondicional. Rogamos que estendas o precioso Evangelho da salvação a todos os povos. Conduze tua Igreja para que se empenhe no testemunho da tua verdade. Prepara servos fiéis e dedicados para anunciar teus desígnios ao teu povo e para que administrem os santos sacramentos conforme tua instituição. Ó bondoso Pai, Deus Criador dos céus e da terra, de ti vêm todos os dons e boas dádivas. Suplicamos pelo nosso país e por todos os países do mundo. Concede sabedoria aos governantes para que atuem de forma reta e justa, sabendo que a ti devem responder pela autoridade que lhes é conferida. Não permitas que divergências de ordem política obscureçam a busca do bem comum. Nesse tempo de pandemia, ampara aqueles que atuam diariamente no atendimento aos que sofrem. Lembramos dos profissionais de saúde e de todos quantos estão envolvidos no amparo a enfermos e familiares. Permanece com teu consolo junto aos que sofrem, os doentes, os enlutados, os famintos, os desprezados, os que se sentem desamparados. Move teu povo a ter um coração misericordioso e amoroso para com todos, em palavras e ações. De modo especial que intercedemos junto a ti pela dona Norma Pedete, que encontra-se hospitalizada, aguardando o dia de realizar a cirurgia. Pedimos que tu estejas com ela, Senhor, abençoando-a ricamente. Entregamos esta nossa irmã na fé aos teus santos cuidados, pois sabemos que aos teus cuidados ela estará bem guardada, amparada e protegida. Cuida dela durante a cirurgia para que ela possa despertar sã e salva e tão logo retornar ao seu lar.
Ó Santo Espírito, Senhor e doador da vida, que pela fé operada no batismo nos conduzes em Jesus Cristo aos braços do Pai, e pelo anúncio do Evangelho continuamente levas Cristo às nações. Abençoa a hora luterana, para que continue sendo um instrumento precioso e fiel na proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos e em qualquer meio utilizado atinja seu propósito de trazer perdão, vida, paz e esperança em Jesus. Abençoa particularmente a cada colaborador da obra luterana, para que continue atuando com fidelidade e disposição, sabendo ser teu precioso instrumento para o bem eterno de muitos. Ó Santo e Trino Deus, chegamos ante ti na certeza de que, em tua boa e misericordiosa vontade, nos ouves bondosamente, e a teu tempo e modo atendes nossas súplicas. Por Jesus Cristo, nosso bom pastor, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Nós vamos concluir o nosso culto cantando o último hino. E que Deus guarde e abençoe a todos ricamente nessa semana. Que Deus possa estar com todos nós. O hino é o número 269. Hino 269.